Fala aí, pessoal, hoje a gente está aqui para dar continuidade naquela dica de livro que a gente fez lá no canal do Geocast, né? Que a gente indicou esse livro aqui, como Introdução ao Ajustamento de Observações, né? Eu tinha dito lá para vocês que eu tinha usado muitos outros livros, então aqui eu trago a dica de mais um livro, que é esse aqui, Fundamento da Teoria dos Erros, do Volo, José Henrique Volo, editado pela editora Blucher, né? Mas lá no fim a gente comenta mais sobre a editora. Bem, esse livro aqui foi um livro que me deu grande suporte no estudo do Introdução ao Ajustamento de Observações. Por quê? Porque no livro do professor Camille Gemael, ele usa muito os termos e as fórmulas de forma mais rápida. Ele não explica muito sobre o que ele está querendo colocar naquele ponto. Já o Volo, no livro, ele vai me dando um pouco mais de texto, né, sobre os assuntos, sobre cada um dos assuntos. Ele me dá um pouquinho mais de texto sobre, o que me dá um embasamento maior para entender o que ele está querendo colocar naquelas fórmulas, né, naqueles processos. Bem, esse livro aqui, ele começa também, igual como o livro do professor Camille Gemael vai começar, trabalhando com a questão das probabilidades, e aí ele entra pelas variáveis discretas e variáveis contínuas, que vai ser fundamental para a gente entender ajustamento de observações, porque ajustamento de observações significa que eu tenho que ter algumas observações para eu poder fazer um ajustamento, né? Depois ele entra pela distribuição gaussiana, que vocês sabem que quanto mais a gente tem amostras, mais a quantidade de amostras tende a uma curva gaussiana. Depois disso, ele vai trabalhar um pouco da incerteza, né? Incerteza que são os erros. Depois ele entra em algarismos significativos, o que é um dado muito legal, porque ele trabalha a quantidade de casas decimais que você tem que colocar, dependendo do dado de entrada e assim por diante. Depois ele vai falar um pouco sobre os erros, igual como o professor Gemael fala também, os erros sistemáticos e estatísticos, e aí ele fala dos erros instrumentais, ambientais, né, teóricos e assim por diante. Depois ele entra para tratar das questões de média e desvio padrão, e aí quando eu falei lá que a gente trabalhava com variância e covariância, o desvio padrão ele é uma derivação, né, da variância, então a gente tem que entender como faz o cálculo dele, e para isso a gente precisa entender como calcula a variância. Logo então, já que vocês já perceberam, esses dois livros eles são livros muito específicos da área da estatística, né? E eles são fundamentais não só para o ajustamento de observações, que era a disciplina que eu ia ministrar na UFPA, que eu ministrei na UFPA, mas também ele serve para uma outra grande quantidade de aplicações na nossa área, né? Na geoestatística, na geografia, na geologia, biologia e assim por diante. Então qualquer área do conhecimento científico que vai tratar com dados, com amostra, vai ter que fazer uso dessa teoria, né? Ou da teoria dos erros, ou do ajustamento de observações, né? Então bem, continuando no livro, ele vai passar então para propagação das incertezas, ou propagação dos erros, né? Como o professor Gemael fala. Depois ele fala sobre alguns instrumentos de medida, e aí tem vários instrumentos de medida, né? O GPS é um deles, régua, trena, nível, né? Todos esses são instrumentos de medida. Depois ele entra pelo método da máxima verossimilhança, que é uma introdução ao método dos mínimos quadrados, que o professor Gemael vai falar no livro dele, né? E aqui ele também chega a falar do método dos mínimos quadrados, né? Que para o ajustamento de observações, para a teoria dos erros, o método dos mínimos quadrados é o mais usual, vamos dizer assim. Depois ele fala da função linear, né, nos parâmetros, e aí ele fala de alguns testes de ajuste, e aí ele chega então na regressão linear para ajuste do dado. Então, por exemplo, quando você faz o cálculo do ajustamento, você vai ter um valor. Para saber se esse valor está dentro do erro aceitável, você tem que fazer alguma estatística, né, para chegar a um ponto de saber se aquilo ali está dentro do erro aceitável ou não, né? E para isso ele mostra regressão linear e regressão polinomial. Dentro da regressão polinomial ele abre um parêntese e coloca vários graus de polinômio. Então é bem legal esse capítulo mesmo. Depois ele fala da qualidade do ajuste, para isso ele vai usar teste de Q quadrado e outros testes, né? E aí ele chega no fim do livro, também tem uma grande quantidade de apêndices, o livro tem vários tipos de lei, né? As leis de teorema de várias pessoas para determinar os cálculos, né? Tem um critério muito interessante, que é o critério de Chauvet-Met, que é muito importante na hora de fazer o cálculo, né, do ajustamento de observações. E aí ele chega no fim. Para vocês terem uma ideia, né, o livro ele não é muito grosso, tá? Ele é um livro fininho, mas é um livro que tem um conteúdo muito bom mesmo.
tá? Recomendo esse livro aqui da editora Blucher, né? Na verdade, todos os livros praticamente da editora Blucher são fantásticos, tá? Eles lançaram também um outro, que é o Princípios Físicos de Sensoriamento Remoto, também pela Blucher. Se vocês têm esse livro, vocês já sabem que ele é excelente. Eu tô com mais ou menos uns 11 livros para pedir de lá, porque realmente os livros da editora Blucher são fantásticos. Se você não conhece, eu vou deixar aí embaixo o link deles na descrição. Você entra lá e dá uma conferida na qualidade do material deles, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.